Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Hoje a gente vai aprofundar num tema que eu acho que interessa a todo mundo, que é terapia, coaching, esses processos todos que a gente está cada vez mais buscando, funcionam ou não funcionam? E quando funcionam, quais são as características e por que eles funcionam? Metadoxos, paradoxos que impulsionam a evolução. Eu já adianto que eu sou um entusiasta, a terapia mudou minha vida. Eu sempre conto essa história que eu casei super novo, casei lá com 22 anos e tinha muito pouco tempo de convivência com a minha ex-esposa. E aí já começou, eu gosto dessa metáfora, né? A gente logo descobriu que apertava a pasta de dente em lugar diferente, né? Então, para quem tem relacionamento e já começou a morar com alguém, isso é um indicador de cada um aperta a pasta de dente num lugar diferente, você já começa a falar, eita, tem um enrosco aqui. E aí, por proposta dela, a gente foi fazer terapia. Na terapia, onde eu consegui canalizar e consegui aprofundar e olhar para muitas das minhas questões, eu sempre tive uma inquietude existencial muito grande e ali no processo terapêutico eu fui dando contorno, borda para todo o meu ser. Isso a gente está falando de 1990, final de 89, começo de 90, então faz bastante tempo. E a minha primeira terapeuta, que é a Vilma, a quem eu sou muito grato, tenho contato até hoje com ela, e é muito engraçado que o que ela me falou na primeira sessão de terapia tem muito a ver com as evidências que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ela falou, olha, tem uma coisa muito importante que é você confiar no processo. Então, se eu pedir para você subir no telhado e dançar um samba no telhado, vai lá e dança um samba no telhado, confia no processo. Talvez você não entenda direito, tem resistência acontecendo, mas vai lá e faz. Quando a Fernanda me convidou para fazer terapia, na hora eu aceitei. E isso é curioso, porque na realidade eu não tinha um histórico vindo dos meus pais, pelo contrário, eu vim de uma família, primeiro tinha formação religiosa, segundo bastante um ambiente machista e ninguém tinha feito terapia que eu conhecesse no meu contexto e na minha família. Mas de alguma forma, não sei se foi eu vindo de fábrica, eu não consigo identificar exatamente. Tem talvez minha mãe, principalmente, sempre foi muito aberta a aprender coisas novas, então talvez seja um pouco disso. Apesar de até hoje, né, eu ainda, depois de tudo isso, depois de mais de 20 anos, quando às vezes a gente está falando com alguns clientes da XI, o nosso trabalho, apesar da gente não fazer terapia, o nosso trabalho é muito terapêutico, eu já faço essa distinção entre terapia e terapêutico. Os caras falam, isso aí é coisa de abraçar a árvore, eu não estou louco para fazer terapia, o que denota e demonstra uma enorme ignorância e um enorme preconceito. A gente começou a fazer terapia individual e terapia de casal, e foi incrível, foi muito poderoso. Logo depois que a gente começou a fazer terapia, a Fernanda engravidou da Nanda, e a gravidez toda da Nanda foi muito cuidado. As nossas terapeutas quase que nos fizeram pré-natal, porque junto com o processo terapêutico, a gente estava cuidando das nossas crianças, né? Fazendo o que depois de muitos anos eu fui aprender com a Laura Gutman, né? Se você quer ser um bom pai, você cuida primeiro do seu menino. Se você quer ser uma boa mãe, você cuida primeiro da sua menina. Você não idealize, não projeta nos seus filhos o que você não teve, o que você não foi. E a gente fez isso e foi incrível. E muito legal, porque naquela época já foi uma terapia transpessoal. Tinha várias abordagens, a Vilma era o Instituto Self aqui em São Paulo, eles eram formados e informados pela PNL, pela análise transacional, pela Gestalt,
E foi uma outra coisa, e até hoje isso eu gosto demais, e depois quando eu conheci a Delmar, eu me encantei pela forma pioneira como a Delmar começou um trabalho de terapia de grupo transpessoal, mas naquela época eu fiz uma terapia de grupo que chamava grupo de reparentalização, que era para refazer as relações com pai e mãe. E era um trabalho muito intenso, que começava com um retiro de vários dias, onde você desconstruía, tem um processo que é bem conhecido que faz isso, que chama Hoffman, que você desconstruía todas as introjeções que vieram de pai e mãe e reconstruía essas relações com pessoas. Então a gente estava em grupo e as pessoas no grupo, uma pessoa representava seu pai, outra pessoa representava sua mãe, e fora do grupo você tinha encontros onde de alguma forma tinha comportamentos combinados que funcionavam. Junto com isso, a gente fez muitos retiros de renascimento, de respiração holotrópica, que produz estado alterado de consciência, que é a técnica do Stanislav Grof, e que por hiperventilação você entra em estado alterado de consciências e regride para alguns estados importantes e reintegra aspectos bem importantes. Foi uma das coisas mais poderosas que eu fiz ao longo da minha vida. E aí isso me abriu muitas portas, né? Foi muito legal ter começado. Depois eu até fiz psicanálise, fiz desde as coisas mais ortodoxas até as coisas mais heterodoxas, mas foi muito legal ter começado já com uma abordagem transpessoal, porque já me abriu muitas portas e possibilidades e lugares onde eu tinha prazer de me trabalhar. Para além da minha experiência pessoal, dar ênfase aqui com as evidências, né? Tem esse pesquisador que chama Scott Miller, ele é um doutor em psicologia e dedica a vida dele para pesquisar a eficiência de processos terapêuticos e seus resultados e, portanto, desenvolver métodos terapêuticos que produzam resultados cada vez mais eficientes. E aí acho que a primeira coisa que é importante dizer é o que é resultado no processo terapêutico, né? A gente, quando vai para resultado, vai para uma métrica muito concreta, mas resultado no olhar para a evidência tem a ver com a pessoa, é uma autopercepção da pessoa de como ela se descreve mais saudável, mais integrada, mais funcional depois de uma sessão, ou depois, principalmente, não só de uma sessão, né, mas principalmente depois de uma jornada, de um conjunto de sessões. Então, acho que quando a gente está falando de resultado, é disso que a gente está falando. A gente não está falando da pessoa ficar mais rica, todas essas coisas provavelmente têm correlação, ter melhores relações, ter uma melhor relação com o dinheiro, ter melhor relação com o filho, melhor relação com a saúde, mas é uma autopercepção de bem-estar, de saúde, de integração e de funcionamento que a pessoa vai descrever. Com isso como resultado, tem essa grande evidência que 80% dos processos terapêuticos funcionam. É muito legal isso, né? Até a comparação que o Scott Miller faz é que a taxa de eficiência do processo terapêutico é a mesma da taxa de sucesso de cirurgias de mamária e cirurgias cardíacas, né, de colocação de ponte safena em mamária. Então, que já são cirurgias com padrões super reconhecidos, que tem uma alta taxa de sucesso. De alguma forma, quais são os principais fatores que levam o processo terapêutico a funcionar? Primeiro, 40% do resultado do processo terapêutico tem a ver com características do cliente. História, tipo, personalidade, tem a ver com características do cliente. 20% a 30% tem a ver com automotivação, tem a ver com a história que eu falei lá a vontade de mudar, a vontade de transformar e a crença de que é possível transformar. Que é interessante que esses dois fatores juntos, né, as características do cliente e a automotivação, dão quase 70% do resultado. Então significa que boa parte do resultado do processo terapêutico tem menos a ver com a técnica, menos a ver com o próprio terapeuta e muito mais a ver com as características do cliente. É óbvio que as características e a automotivação acontecem num certo contexto, né? Mas basicamente isso é uma coisa que convida para a humildade dos terapeutas e facilitadores e coaches ou pessoas conduzindo qualquer processo de cura. Aí o segundo fator que mais impacta é o relacionamento cliente-terapeuta, como um ponto central
do processo de resultado. Ele responde aí por mais 30%. Eu vou falar de percentuais que dão mais de 100, tá? Porque um é sobreposto ao outro. Então, não me matem na matemática aqui, mas é a forma como um se sobrepõe sobre o outro. E aí tem esse fator super interessante, que é a modalidade terapêutica, se é psicanálise, se é transpessoal, se é humanista. A modalidade, a técnica, responde por menos de 15% do resultado. E a gente tem uma explosão de modalidade terapêutica, e é engraçado que principalmente esses coaches, né, que ficam milionários, eles ficam muito no método. E as pessoas compram achando que é o método, porque na verdade parece mais fácil quando alguém te dá uma receita de bolo e um método. E a evidência mostra exatamente o contrário. O método tem muito menos a ver do que a abertura e o espaço de relação cliente-terapeuta e a característica e a abertura e motivação do cliente. Nesse contexto dessas evidências, tem um cara que chama Chad Bennett, que eu estou participando de um grupo com ele, que o Keith Witt, que é um terapeuta que eu adoro nos Estados Unidos, que fala de metaterapia, montou, e ele tem essa frase que é muito legal, esse princípio que é muito legal, que é, considerando o que eu acabei de falar, que 70% do resultado de um processo tem a ver com o cliente, qual é o papel do terapeuta? E é muito legal isso, que é o papel do terapeuta é ajudar o cliente a ser um bom cliente, ajudar o paciente a ser um bom paciente, ou cliente eu gosto muito mais de cliente do que de paciente. E ele tem 6 princípios que ele coloca, que ele convida, né? Ele tem o que ele chama de uma abordagem deliberada de desenvolvimento psicológico. E aqui tem um ponto importante, que o processo terapêutico que funciona, ele tem mais a ver com uma jornada, com uma prática. É como se você estivesse treinando para um esporte. Ele é um processo permanente de prática. E é esse processo permanente de prática e essa crença de um desenvolvimento que está acontecendo permanentemente e vai produzindo resultado. O que ele fala é que toda vez que ele contrata a relação com o cliente, ele contrata a partir de 6 princípios, que eu vou contar aqui para vocês quais são esses princípios. O primeiro é o de engajamento, então o convite para a pessoa se engajar, parecido com o que eu falei lá, se eu pedir para você subir na árvore, sobe na árvore. E essa prática constante de engajamento vai quebrando modelos mentais e vai quebrando essa homeostase do ego, né? Porque o nosso ego, ele não gosta de 2 coisas. Ele não gosta de ser desafiado para além do limite de onde ele funciona, e ele não gosta de relaxar profundamente para um espaço onde ele dissolve. Então, esse engajamento é para permitir a prática terapêutica te levar para ir além de onde o ego está acostumado e para descansar num lugar novo onde dissolve essa fronteira. E ele faz isso convidando para uma sequência, se engajar e participar da prática num espaço do que é desconfortável. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a gente aprende no desconforto. Desse desconforto se abrir para o que é não familiar. Então, mesmo quando tem estranhamento, falando, não sei, nunca vi, e é estranho, e ainda assim entrar, e no que é desconhecido. Aí tem uma polaridade que, ao mesmo tempo que ele convida o cliente para se engajar, ele também convida o cliente para o que ele chama de um espaço de não interferência completa. É para o cliente entrar nesse lugar de não se sentir quebrado, que ele precisa se consertar, que ele tem alguma coisa para fazer, que é um espaço de aceitação, de empatia, de compaixão e de gratidão. Então é talvez falando em outras palavras, na linguagem do Robert Keegan, da psicologia do desenvolvimento, do desafio de se engajar nesse desafio de dar um passo para além de onde eu já fui e, ao mesmo tempo, de se suportar reconhecendo o seu potencial de onde você está e ter generosidade, compaixão, amorosidade com você mesmo. O terceiro ponto, que seria quase que a combinação de engajamento com não interferência, que é o desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento da personalidade, desfrutando de quem você vai se transformando. Eu acho que tem algumas fases do processo terapêutico que elas são bem poderosas e bem importantes. No primeiro momento, né, quando a pessoa está aberta para a terapia, ela descobre um monte de coisa. Ela descobre
história de vida, descobre como vieram as coisas dos pais, das mães, dos familiares, descobre que uma parte dos comportamentos delas são gatilhados por essas coisas. Então, quando ela consegue se separar, começam essas coisas a funcionar. Então, tem um aumento de energia enorme nessa primeira fase. Quase que todas as pessoas nessa primeira fase se beneficiam muito do processo terapêutico. Tem uma segunda fase que é mais desafiadora, que é quando você olha para isso e fala, legal, eu já sei tudo isso e o que eu quero? Qual é o meu propósito? Para onde eu vou? O que eu quero me transformar? E muita gente nessas fases é mais difícil para algumas pessoas, porque para esse transformar em direção é quase, para algumas pessoas é muito dolorido, porque é quase como se ele tivesse que abrir mão do pertencer a essa origem. Então, por um lado, ele reconhece todo o impacto, mas ele não quer deixar de pertencer. E principalmente porque esse outro lado do rio não é claro. Você sabe o que você não quer, mas o que você não quer não é o oposto do que você quer, então você não tem clareza do que está lá, e tem muita gente que fica. Esse convite do Chad para o desenvolvimento do caráter é você ir se acostumando sobre o que é você nesse momento, uma autodefinição, e tem muito a ver com narrativa e capacidade de se descrever, o que você quer transformar e no que você quer se transformar, e desfrutar da jornada. Você está desfrutando do que você está conquistando, incorporando, aprendendo, integrando, ou seja, vai desenvolvendo autoestima. Então tem essa, como eu me descrevo, como eu escolho a direção de para onde eu vou e como eu vou desenvolvendo autoestima em relação à jornada. O quarto princípio ele chama de colaboração, e ele tem a ver com espaço relacional. Isso é o Scott Miller que fala. Terapeutas que checam em todas as sessões, que usam a sessão para usar um pedacinho da sessão, ele geralmente recomenda no começo. Eu particularmente gosto de fazer no final das minhas sessões. O que está acontecendo na nossa relação? Está funcionando, não está funcionando? Tem algum feedback, alguma coisa? Ou seja, esse processo permanente de colaborar e de usar a relação como o dojo para a transformação, e essa colaboração se estendendo aí para todas as áreas de relacionamento interpessoal. A questão de nutrição, isso tem a ver como, primeiro, reconhecer como você aprende, né? Porque a ideia aqui é, a gente é do que a gente se alimenta, não só no nível físico, mas do nível emocional, no nível mental. Então aqui o convite é como é que você estrutura a sua vida para ter nutrição. Então desde como você aprende e como isso te alimenta cognitivamente, se você gosta de ler, se você gosta de aprender de outras fontes, e como é que cognitivamente você vai ganhando consciência que vai te ajudando no processo, e finalmente como é que você encontra relaxamento, momento a momento no seu sistema nervoso para se sentir com um contentamento em relação à vida, em relação ao que está acontecendo. Por último, é o que ele chama de play, ou de praticar. A Amy Cuddy, ela tem um TED que fala, que sugere, ela usa isso em inglês, né? Fake until you make. Finja até que isso se torne um traço seu. Então, entre as sessões terapêuticas, você praticar, mesmo que você não sinta ainda que aquilo é verdadeiro em você praticar. Que nem quando você está começando a dirigir, que é tudo meio atabalhoado, né? Você fala, tem muita gente que fala, e eu também, quando comecei a fazer a aula de direção, aprender a dirigir, falar, como é que isso aqui acelera, breca, embreagem, câmbio, parece tudo confuso, e de repente, depois de um tempo, você pratica tanto, aquilo está incorporado. E fazer isso como play, fazer isso como brincadeira, fazer isso como um processo divertido. Esse é o convite que o Chad faz. Para mim, ele tem muito sentido. Eu espero que você, ouvindo, e você que está fazendo coaching, terapia, o que é que você está fazendo, que você possa aplicar esses princípios e relembrar o mais importante deles. 70% do resultado de qualquer processo tem a ver com você. Quanto mais você se desenvolve, e aí talvez isso valha bem para o início dos processos terapêuticos, que o método tem menos relevância, mas à medida que você vai evoluindo, o método passa a ter mais relevância, e essa evolução ela se dá, né, como eu estava falando naqueles estágios anteriores. Um outro jeito de falar desses estágios no primeiro momento a gente tem uma persona, uma máscara que a gente desenvolveu,
e sombras, que são coisas que estão no inconsciente. Então, o primeiro momento para a gente deixar um ego mais funcional, um self mais autêntico, é integrar essas sombras, é se desmascarar. E isso faz com que a gente tenha um ego mais funcional. Então, tem a ver com reolhar a história de vida, se separar das introjeções de pai e mãe, parar de projetar os seus desconfortos fora, reconhecer que tudo que afeta informa. Então, você vai integrando aspectos que estão na sombra e você vai ficando uma pessoa mais íntegra, mais autêntica, que tem que fingir menos, tem que fazer menos força, você fica mais expressivo. E isso cumpre um papel até um determinado momento, quando vem aí o que então eu diria que está na dimensão do ego, do self com um S minúsculo, mas chega uma hora que tem uma inquietação que transcende isso, que é essa inquietação transcendente de, bom, eu estou a serviço do quê? Existencialmente, eu entro num espaço de investigação onde você começa a tocar no mistério, que é quando você entra no espaço espiritual, e aqui espiritual não religioso, mas no espaço transpessoal, ou de dar significado que transcende o seu próprio ego, os seus próprios interesses. E aí os métodos começam a fazer um pouquinho mais de diferença, porque são métodos que te ajudam a investigar e práticas de investigação mais profundas que vão te ajudar a encontrar significado e vão te ajudar a transcender a própria noção de identidade, de você se perceber com menos bordas e menos fronteiras em relação ao contexto e ao ambiente, até você entrar num lugar do absoluto espiritual, que é quando você definitivamente não tem mais borda. Para quem está ouvindo e a conversa está ficando muito etérea, uma forma simples de entender é: você está me ouvindo agora, então na dimensão do ego ou do self com S minúsculo, você está me ouvindo, então você está me ouvindo fazendo alguma coisa, e aí fazendo alguma coisa você percebe a fronteira do seu corpo, percebe as sensações do seu corpo, você percebe os sentimentos que me ouvir vão te produzindo, você percebe que imagens, que pensamentos essa fala vai reverberando em você, você percebe que tem coisas que você não sabe sobre você, algumas delas que essas falas ajudam, as outras que você não vai tocar, mas ainda assim você é esse todo coerente, pulsando, mas não é pensamentos, sentimentos, sensações. Esse está no nível do ego, do self com S minúsculo. Aí eu queria te convidar para o que quer que você esteja fazendo agora, você imaginar que existe uma holografia sua acima da sua cabeça, como se você pudesse estar testemunhando você tendo os pensamentos que você está tendo, você tendo os sentimentos que você está tendo, você tendo sensações que você está tendo. Então a gente entrou nesse lugar espiritual da testemunha, onde ainda você é um eu, mas você não é mais um eu identificado com o que você pensa, com o que você sente e com as suas sensações. Você está cada uma dessas coisas, mas você a sua experiência de eu está num lugar de testemunha, de uma atenção consciente que é muito mais ampla do que a sua memória, os seus sentidos. Vai descansando um pouco nessa testemunha, nessa ideia de eu sou com S maiúsculo. E agora você dá um passo adicional e imagina que acima dessa holografia testemunhando tem uma grande consciência. Você é essa grande consciência, você é parte dessa grande consciência, como se tivesse um grande olho, mas que não enxerga com o olho físico, um grande ouvido, mas que não ouve com o ouvido físico, que sabe da existência dessa testemunha e da existência dessa manifestação dessa testemunha em você. Mas é maior do que você e dos seus sentidos, transcende a testemunha e só é. Para algumas pessoas deve estar mais difícil, para outras um pouco mais fácil, mas basicamente, à medida que a gente vai encostando nesses lugares mais absolutos e mais espirituais, a técnica passa a fazer mais diferença e, portanto, essa é a jornada. E eu gosto muito do que o Chad fala, que é uma jornada que não tem fim. A gente vai passar a vida nessa jornada de um desenvolvimento deliberado. Então, a terapia, eu não acredito em alta terapêutica, acredito num processo permanente de integração e de aumento de coerência e de cura em muitos níveis.
Para a gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês a visão do Keith Witt sobre o que ele vai chamando de metapsicoterapia ou metapsicologia, que está inspirada muito na abordagem integral, e ele tem alguns princípios, e eu queria compartilhar com vocês esses princípios, para que também ele possa ficar com vocês e possa fazer parte aí do repertório de cada um de vocês que está ouvindo. Primeiro princípio, que qualquer coisa só existe em relação, nada existe isolado, e a gente está sempre emaranhado em relações com os nossos selfies internos, com as nossas partes internas, com as nossas relações afetivas, familiares, de amizade, ou seja, com tudo que existe, com tudo que vive. E relação, na realidade, é energia e matéria fluindo e matéria trocando, e essas interações estão acontecendo em camadas, em multiníveis, então a gente está sempre aninhado e emaranhado em múltiplas relações. O segundo princípio é o que ele chama de metadefinição, e é uma definição bem legal. Ele fala que o processo que tem a ver com tudo que a gente falou agora, que o processo terapêutico é o processo de cultivar permanentemente compaixão e profundidade de consciência, que vai suportando a tomada de mais perspectivas, e essas perspectivas cada vez mais saudáveis. Tem uma coisa muito legal que ele fala, que é a pergunta, diante de alguma coisa que acontece, a pergunta que a gente deveria se fazer é, desse lugar de um self mais autêntico, como é que eu me engajo com essa situação que tem a resposta mais saudável possível para mim e para todas as outras pessoas envolvidas, ou para toda outra forma de vida envolvida. É a forma como você vai se transformando e integrando aspectos. O terceiro é o que ele chama do metapropósito da terapia, o que ele chama de lidar com sintomas, questões e remediar esses sintomas, melhorar a saúde de forma integral e estar permanentemente suportando os seus desenvolvimentos. Aí ele descreve o que ele chama de meta-atividades do terapeuta. Então, na visão dele, os terapeutas relatam, ensinam, inspiram, confrontam, interpretam e dirigem. São grandes professores na visão do Keith. Aí tem o que ele chama de metatipos, e esse aqui é um tema que eu adoro, ele chama de masculino e feminino. Eu vou chamar aqui de direção e fluidez, porque quando a gente fala em masculino e feminino, muita gente me ouvindo aqui vai para um lugar de gênero, vai para um lugar de associar isso a homem e mulher. Na natureza existe essa polaridade, essa metapolaridade de fluxo e de direção. É quase como se a existência se manifestasse nessa polaridade. E fluxo e direção, então, fazem parte da nossa jornada evolutiva. Do ponto de vista de todos os outros tipos de personalidade, elas nascem dessa combinação de fluxo e direção. E do ponto de vista das relações afetivas e da sexualidade, algumas pessoas têm preferência para estar no polo do fluxo, outras pessoas têm preferência para estar no polo da direção, e é o encontro de polo com direção que cria polaridade erótica. Aí tem o que ele chama de meta-estados. A gente tem 2 estados no qual a gente se engaja com a realidade. Um estado relaxado e saudável, onde a gente está presente, e tem os estados onde a gente está com algum tipo de mecanismo de defesa. Esse estado saudável vem quando a gente está relaxado, quando não tem nenhum tipo de ameaça, quando a gente se sente presente e quando a gente está engajado com a vida. Engajado dentro de mim, engajado com o que está acontecendo fora. Eu estou dançando. Os estados defensivos podem ser de algumas características. Primeiro, algumas pessoas tendem a amplificar muito o evento, exagerar muito a resposta emocional para o evento, e tem algumas pessoas que tendem a ter uma resposta entorpecida ou anestesiada. Tem um evento e elas basicamente não têm nenhuma manifestação. A energia está lá, mas é como se o sistema dela ou foi programado para responder num volume muito alto ou responder sem volume. Outro tem um evento e a pessoa distorce a interpretação daquele evento para sentir o conforto. Então, não é comigo, para projetar a responsabilidade fora, não fui eu que fiz, ou para contar uma história que me tire a responsabilidade. Tem mecanismos de defesa com impulsos destrutivos e até destrutivos viciantes, e alguns deles bem complicados. E tem os mecanismos de defesa do bateu, levou, onde a pessoa
não tem a menor referência interna, então tem um evento, ela não consegue compreender o que está acontecendo com ela, e pior, ela tem zero de empatia pelo outro, porque ela está no espaço de autodefesa. Tem um ponto importante que é esses mecanismos todos de defesa que estão imbricados no nosso sistema, quando esse nosso eu sombra se sente ameaçado, a resposta que o nosso sistema dá é de 40 milissegundos, ou seja, você está ouvindo a minha voz, se eu falei alguma coisa que te gatilhou, o teu sistema inteirinho já está preparado para dar uma resposta de defesa. O que vai para o teu neocórtex é de 500 a 1000 milissegundos depois, então são 20 vezes mais devagar. E, portanto, o processo terapêutico é ajudar as pessoas a separar essa reação de quando chega no neocórtex, dela se engajar com a realidade, mesmo quando ela está sentindo defesa, de se engajar com a realidade num espaço de resposta saudável, reconhecendo os gatilhos dos mecanismos de defesa. O oitavo aqui tem a ver com os padrões de defesa relacional e que tem muito a ver com o desafio de manter o container. E todos nós temos padrões que vêm lá dos nossos pais e o desafio da relação é, reconhecendo esses padrões, dar um passo para além daquele impulso de autodefesa para retomar o container. Tem esse nono aqui que eu adoro, que é o que ele chama das pessoas que são normal crazy e extra crazy, o louco normal ou o extra louco. Todo o processo terapêutico ele é mais permeável. As pessoas que são neuróticos normais têm mais capacidade de receber influência para se mover para estados cada vez mais saudáveis, né? Os extra loucos, eles são processos onde os mecanismos de defesa são mais compulsivos e mais dolorosos. As estatísticas que a gente trouxe até agora são para os normal crazy, são para os neuróticos normais, para as pessoas que têm algum tipo de compulsão ou de psicose ou de transtorno de personalidade, o desafio é maior, mas ainda assim funciona. E o que ele chama do último princípio, que ele chama de linhas e níveis, a gente evolui de forma desigual, então a gente tem uma evolução cognitiva que é diferente da evolução emocional, que é diferente da evolução moral, e cada uma dessas inteligências funciona diferente nos nossos papéis de homem, de mulher, de pai, de mãe, de profissional, de cidadão, e, portanto, o terapeuta facilitador ele vai te ajudando a dar coerência para essa multiplicidade de inteligências funcionando numa multiplicidade de papéis, né? E aí, por fim, ele vai falando no papel dessa meta psicoterapia, a gente sempre nesse papel de contribuindo para o cliente e se criando coerência e criando integridade, reconhecendo sempre a limitação, os seus vieses e a complexidade e o emaranhamento dessas estruturas, ele vai sempre buscando ajudar a pessoa a se integrar, a buscar contornos mais saudáveis e mais permeáveis, tanto do ponto de vista horizontal quanto do ponto de vista vertical, para que as pessoas possam ser cada vez mais inteiras, íntegras, saudáveis, se colocando a serviço da sociedade, se colocando a serviço do outro e das relações sem abrir mão de si mesmo. Uau! Bastante coisa, né, pessoal? Tem muita coisa boa, mas talvez aí, para terminar, algumas dicas de séries e filmes que falam desse processo. Tem uma muito legal que é aquela sessão de terapia, que eu acho que está na Globoplay. Tem essa série na Apple TV que se chama Shrinking, né? Shrinking é psiquiatra em inglês, mas a tradução em português é Falando é Real, que é com o Harrison Ford. Ele está maravilhoso e todo o elenco são atores, Jason Segel, a Jessica Williams, que são atores maravilhosos. Tem uma que também está na Apple TV, que é maravilhosa, que é o Ted Lasso, que ele é um técnico de futebol, mas ele tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui e vale muito a pena. Então eu vou deixar essas 3 dicas aí para vocês que maratonarem, assistirem e que vale muito a pena. Terminamos mais um episódio do Metadoxos. Se cuidem, se trabalhem. A vida é uma jornada evolutiva, divertida, de desenvolvimento, às vezes dolorida, e ao fim do dia a ideia é você responder a pergunta:
eu estou ficando mais saudável, mais inteiro, mais íntegro, e essa integridade, coerência, quando eu me engajo com outras pessoas e outras coisas, produz mais integração, bem-estar, impacto positivo? Responder essa pergunta momento a momento, sabendo que vai ter vezes que não, vai ter vezes que sim, e você vai se divertindo ao longo da jornada.